Número 1, um observador, né, vê a imagem de um objeto P refletida num espelho plano horizontal. A figura mostra um feixe de raios luminosos que pertencem de P. O raio que atinge o observador em O é... Esse aqui, pessoal, vocês vão fazer de uma maneira melhor aí, que vocês vão poder utilizar a régua. Mas é utilizando aquela segunda lei da reflexão, né? O ângulo do raio incidente é igual ao raio refletido. Então, o que vai encaixar melhor aqui, pessoal, é o ponto D. Você vê aqui acompanhando o D, ele reflete e vai lá no O. Está em ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Se você fizer os outros, nenhum deles vai dar em cima do O. Por isso que a resposta é a letra D. Bom? Se tiverem dúvida, é só falar. A2. Uma velha está sobre uma mesa na frente de um espelho plano, inclinado como representado na figura a seguir. Assinale a alternativa cujo diagrama representa corretamente a formação da imagem. Tá? Então, muitos de vocês vão imaginar a letra A, né? Só que o espelho está inclinado. Então, a imagem, eu vou enxergar ela aqui embaixo. Ó. A ponta dela, né, vem aqui e vai refletir lá embaixo. Então, ela vai estar bem aqui assim. Ó. Pelo fato do espelho estar inclinado. Logo, portanto, todavia, a resposta é a letra B. Tá? Número 3. 3 diz o seguinte. Número 3 não era não, Hugo. Então, eu vou fazer aqui para vocês irem acompanhando. Ah, tá. Que ele era mais enjoado. Martina, que tem 1,70 m de altura, deseja comprar um espelho plano, a fim de se ver totalmente. A distância dos olhos de Martina ao solo é 1,66 m. De acordo com os estudos de física, o tamanho mínimo e a altura mínima em relação ao solo, respectivamente, do espelho plano deve ser... Então, a gente tem que tentar fazer a representação aqui. Ó. A Martina tem 1,70 m. Então, vou desenhar ela aqui como se ela fosse uma vela. 1,70 m. Não é? Os olhos dela tem... Ali, cadê? 1,66 m. Então, vou fazer até de outra cor aqui. Então, ela tem olhos azuis. 1,66 m, tá? Aí a gente tem um espelho aqui, né? Vou desenhar um espelho bonitinho aqui. O espelho está preso aqui, né? A gente quer saber o tamanho do espelho e a altura que ele tem que ficar, né? Para que ela se enxergue totalmente. É o que está pedindo aqui. Beleza. Então, vamos lá. Aí o que acontece? Nós temos... Vamos fazer aqui um aqui embaixo, né? Passar um tracejado aqui. Passei, foi muito lá para frente. Deixa eu apagar um pedacinho aqui. Aí até aqui. Esse aqui eu tenho um tamanhozão X. Então aqui é metade, né? X sobre 2. X sobre 2. Né? Por quê? A distância do objeto ao espelho é a distância da imagem ao espelho. Tá? Então aqui eu tenho o espelho E. Né? Aqui eu tenho a altura do espelho, né? E o tamanho do espelho. Então a gente tem que observar aqui, fazer uma semelhança de triângulos. Vou pegar o verde aqui. Né?
Então eu tenho ó, x sobre 2, eu tenho o tamanhozão 1,70 m. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos lá. X sobre 2, que é esse tamanho aqui, dividido pelo tamanho total, que é x, é igual ao espelho, certo? Dividido pelo tamanho, né, do objeto ali. No caso, como é que ela chama? Martina. Então, fiz uma semelhança de triângulo. Grandão por metade, espelho pelo outro. Tá? Metade por tudo, espelho por tudo. Então, x sobre 2 dividido por x vai dar 1 sobre 2, né? Concordam comigo? Meio dividido por 1 dá meio, concordam? O O vale 1,70, então vai ficar, ó, aqui vai ficar 1 sobre 2 é igual a E por 1,70. Então, o tamanho do espelho, ele é aqui metade, então aqui tem 0,85 metros, tá? Então, essa mesma relação vale para a altura do espelho, tá? Viu que dividido por 2? Então, a altura dos olhos aqui, vou melhor fazer a relação H do olho dividido por H do espelho, tudo semelhança de triângulos, é igual a x por x sobre 2, não é? Então, a altura do olho é 1,66. A altura do espelho eu não sei, igual a 2. 1 dividido por meio dá 2. A altura do espelho é 0,83 metros. Então, 0,85 e 0,83. Então, resposta letra A. Esse realmente era um pouco mais complicado, né, turma? Número 4. Oscar está na frente de um espelho plano, observando um lápis como representado na figura. Com base nessas informações, é correto afirmar que Oscar verá a imagem desse lápis na posição indicada pela letra. Aqui, pessoal, não tem muito segredo. Um espelho plano, o lápis está aqui, ó, a imagem se forma bem lá do outro lado. Então, é no ponto L, resposta letra B, tá? Número 5. Deodora, aluna da 4ª série do ensino fundamental, ficou confusa na feira de ciências de sua escola. Ao observar a imagem de um boneco em 2 espelhos esféricos, ela notou que, com o boneco colocado a uma mesma distância do vértice dos espelhos, suas imagens produzidas por espelhos apresentavam tamanhos diferentes conforme mostrado nas figuras 1 e 2. Observando, então, pessoal, é o seguinte, aquele espelho que vai fornecer para a gente... Primeiro são 2 imagens virtuais, né? Beleza. Então, o espelho estão à mesma distância. O espelho convexo é aquele que forma sempre uma imagem virtual e menor, né? A vantagem dele é só ampliar o campo de visão. Então, o primeiro aqui é convexo. O outro, ele ampliou a imagem. Então, dependendo da posição que eu coloco o objeto, o espelho côncavo, ele amplia a imagem, está bem pertinho. Então, é o espelhinho do dentista, né? Por isso que a resposta é a letra C. Isso a gente tinha até comentado em sala, né? E o número 6, na figura a seguir estão representados um espelho plano E, está aqui, perpendicular à página, um pequeno ponto luminoso S. O ponto luminoso na apostila de vocês está aparecendo? Cadê ele? Ah, está aqui, ó. Na minha aqui não estava aparecendo. Colocado diante do espelho no plano da página. Os pontos O1, O2 e O3 também no plano da página, representado pelas posições ocupadas pelos observadores. O observador verá
a imagem do objeto S fornecida pelo espelho E. Aí, pessoal, aquilo que eu expliquei para vocês, ó, do ponto S, a gente sai com um raio, vai num vértice e reflete. Sai com outro raio, vocês aí com régua fica melhor. Vem aqui e reflete. Então ele vai enxergar tudo que ficar entre esses dois raios, o verde e o vermelho. Então, todo mundo que tiver aqui vai enxergar o ponto S. Então são os observadores O1, tá aqui, e o O2. O A3 ficou de fora, tá vendo? Ele não entrou no campo de visão. Por isso que a resposta é a letra D. Propostas. Número 1. Os Jogos Olímpicos em 2016 aconteceram no Brasil, em julho. E anteriormente a tocha olímpica foi acesa em frente ao templo de Hera, na Grécia, usando um espelho parabólico, muito próximo de um espelho esférico de raio R, que produz o mesmo efeito com menor eficiência. Este tipo de espelho, como o da figura, consegue acender um elemento inflamável usando a luz do Sol. Pode-se afirmar que o elemento inflamável acende devido ao fato de esse tipo de espelho, todos os raios que incidirem paralelos ao espelho vão convergir para um único ponto, que é o foco. Então, por isso que a resposta é a letra C, refletir os raios do Sol concentrando-os. Tá? Beleza esse? Beleza. O 2. Tentando se equilibrar sobre a dor e o susto, Salinda contemplou-se no espelho. Sabia que ali encontraria sua igual. Bastava o gesto contemplativo de si mesma. Um espelho, mais do que refletir imagens, leva-nos a refletir. Imagens reais, imagens virtuais, imagens do nosso exterior e do nosso interior. Salinda contemplou-se diante de um espelho e não se viu igual, mas era menor. Era a única alteração vista na sua imagem, uma imagem menor. Diante disso, podemos afirmar que o espelho onde Salinda poderia ser... Qual que vocês marcaram? Podem responder. É isso mesmo. Eu marquei convexo. Também, Convexo, letra A, isso mesmo. Que forma imagens menores, tá? O 3. Alguns espelhos retrovisores instalados nas laterais dos veículos automotores, apesar de aparentemente planos, são esféricos. Seu uso aumenta a segurança no trânsito, uma vez que amplia o campo de visão dos condutores, conforme ilustrado na imagem. Com base nas informações, identifique o tipo de espelho esférico utilizado como retrovisor. Indica ainda 3 características das imagens. Nossa, então beleza. Vamos lá, o espelho é convexo, né, pessoal? Convexo. Ele faz o quê? Ele forma uma imagem virtual, direita e menor. A única vantagem dele é ampliar o campo de visão. Ampliam o campo de visão dos condutores. Número 3, beleza? Número 4. O esquema a seguir representa o eixo principal R de um espelho esférico, um objeto real O e sua imagem I conjugada. Considerando os pontos A, B, C, D e E, é correto afirmar que o espelho é... Então, pessoal, uma imagem menor, né? Então, e ela está do outro lado do espelho, se a gente considerar que o espelho está em A, B e C, não é? Então, das alternativas que a gente vê aqui, né, a gente vê que a imagem direta e menor. Então, o espelho é convexo. E como a imagem está bem pequena, então ela tem que estar muito próxima do espelho. Então, por isso que a resposta é a letra D. É um espelho convexo e o vértice dele está
no ponto C, tá? Porque a imagem está bem menor. Então, quanto mais próxima, né, menor, mais perto do espelho ela está, beleza? A número 5. Por motivos de segurança, a eficiência dos faróis tem sido objeto de pesquisa da indústria automobilística. Em alguns automóveis são adotados faróis cujo sistema óptico é formado por 2 espelhos esféricos, E1 e E2, como mostra a figura. Com base na figura, é correto afirmar que a localização da lâmpada está... Então, o 5, pessoal, fica claro que para o espelho E1, todos os raios estão convergindo ali. Então, está no foco do E1 e está passando pelo E1 e está indo reto. Então, é o foco do E1 e o centro do E2. Por isso que a resposta é a letra D. Tá? Número 6. Um objeto AB afasta-se progressivamente de um espelho esférico côncavo a partir da posição inicial mostrada na figura, no sentido indicado pela seta. Então, está vindo para cá. O centro de curvatura e o foco são C e F, respectivamente. A imagem correspondente a esse objeto é... Primeiro, o espelho é côncavo, vai formar a imagem real, né? Então, inicialmente, ela está no centro, né? Quando eu vou afastando, ela vai ficando entre o centro e o foco. Então, ela vai ficar sempre entre o centro e o foco. Então, por isso que a resposta da número 6 é a letra A. Não importa a velocidade que ele afastar, ela vai ficar travada ali, né, entre o centro e o foco. Um cidadão coloca um relógio marcando meio-dia e 25, de cabeça para baixo, de frente para um espelho plano, posicionando conforme mostra a figura. Qual leitura será feita qual a leitura feita na imagem formada pela reflexão do relógio no espelho? Então, pessoal, aí a gente faz a inversão, né? Então, o 1 vem para cá. Esse 2, ele vai ficar ao contrário, vai fazer assim, tá? Esse 2 vai ficar assim também, ele vai inverter. Se a ponta está para cá, a ponta vai ficar para lá. E o 5 vai virar um 2. Então vai ser 15 e 52, letra C. Esses aqui são bem intuitivos, né? O 10 acho que é a mesma coisa. Na figura F indica um ladrilho colocado perpendicularmente a 2 espelhos planos que formam um ângulo reto. A sinal alternativa que corresponde às 3 imagens formadas pelos espelhos. Então vamos lá. No espelho de baixo, tá vendo? A resposta é a letra C. E esse aqui reflete para cá, aqui reflete para lá. Então é bem intuitivo. Os tracinhos para cima ficam para baixo. Aqui eu giro ele esquerda, direita, esquerda, e aqui de baixo para cima. Então a resposta é a letra C. E o 11, uma pequena lâmpada está na frente de um espelho esférico convexo, como mostra a figura a seguir. O centro de curvatura do espelho está no ponto O. Nesse caso, o ponto em que mais provavelmente a imagem da lâmpada aparecerá é o ponto... Então, o ponto M não pode ser, né? Então, o ponto N também não. O K, totalmente aleatório. Então, é o ponto L, por noção e por observação, letra B.